Essa semana somos convidados a sair de nós mesmos para poder nos curar e transformar. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, esse nosso encontro semanal, onde a cada semana nós temos uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo propósito para a nossa cura e transformação. Falaremos muito sobre cura e transformação, porque estamos no mês de Escorpião e esse é o signo que tem esse poder de renascer das cinzas. A gente usa a energia de Escorpião justamente porque a gente consegue ter um olhar mais profundo sobre as nossas sombras, sobre os nossos aspectos sombrios, sobre os escorpiões que a gente carrega nos nossos bolsos e poder dissecar essa situação, fazer uma análise muito profunda, muito intensa, com o poder de desapegar. Por isso que a gente tem esse potencial de cura no mês de Escorpião. Sempre lembrando que Escorpião é um signo de água e na astrologia cabalística a gente determina os signos não só pelo elemento desse signo, mas a gente também analisa a estação do ano, a posição desses signos no zodíaco. E Escorpião, na astrologia cabalística, além de ser do elemento água, ele também carrega em si a energia do elemento fogo. Haja visto que ele é regido por Marte na astrologia cabalística, na astrologia mais tradicional. E Marte é o planeta que é aquele que nos confere essa energia do fogo, da impulsividade, da força de vontade e também da agressividade. Por isso que a gente costuma dizer que Escorpião tem essa chance de transformar o amargo em doce, porque ele não é só uma característica do signo da água puramente emocional. Ele também consegue, com a energia do fogo, transformar as condições. Por isso que é muito mais fácil para quem tem Escorpião equilibrado no mapa se desapegar das situações, né? Não ficar preso em padrões repetitivos de comportamento, como por exemplo um signo de peixes, falando dos signos de água, né? É muito mais fácil para um pisciano se sentir vitimizado e ter dificuldade de transformar uma situação do que Escorpião. Então agora a gente já sabe essas características do signo de Escorpião e a gente vai começar a falar da energia da semana. Essa semana a gente faz uma leitura muito legal, né? A Paraxá, a porção da semana é Lech Lecha. É quando Abrão entra em contato com o Criador. Ele tem o seu primeiro contato com o Criador e o Criador pede para ele sair da casa dos pais dele. E a gente traz sempre, quando a gente estuda essa porção, essa analogia ou essa mensagem que é muito importante. Lech Lecha nos convida a sair de nós mesmos, a entender que é fora da zona de conforto que a gente evolui. Enquanto a gente está numa situação confortável, conhecida, que a gente sabe lidar, a gente não tem como desenvolver o nosso potencial. E um estudo muito interessante dessa porção é o seguinte, é que a gente não se sinta nunca extremamente satisfeito. A gente deve ser grato, a gente deve se sentir feliz, mas a gente não deve se sentir satisfeito, porque a gente está ligado à energia do Criador, à energia do mundo infinito. Então, o que essa porção pede para a gente? Ainda mais que a gente vai entrar na energia da lua crescente no dia 9 de novembro. Se você estiver comigo em práticas na terça-feira à noite no YouTube, nós estamos no dia 5, ainda estamos sobre a energia da lua nova, essa lua nova de Escorpião, que foi lá no dia 1º de novembro, aquela lua potente, onde a gente consegue plantar sementes para o mês todinho que a gente tem pela frente. E a gente vai entrar, nós já estamos caminhando para a energia da lua crescente. Essa lua crescente atinge
o seu auge no dia 9 de novembro. Então, a gente tem uma semana todinha pela frente para fazer crescer dentro de nós essa vontade de querer mais, essa vontade de não se sentir satisfeito. Então, o que é que a gente pode entender aqui? A gente não pode se sentir extremamente feliz e satisfeito com tudo que a gente tem. Por quê? Porque nós viemos da luz do Criador e nós estamos sempre praticando a similaridade da forma. E o que é que significa isso para essa semana, para todos nós? A luz do Criador, o Criador, ele é infinito. Então, a gente tem que trazer isso para a porção da semana, para o ensinamento da semana, juntando com a energia da Lua, em fazer crescer dentro de nós uma vontade infinita de ser melhor, uma vontade, um desejo infinito de transformar, de conquistar mais, de aprender mais, de receber mais para compartilhar mais, de ajudar mais. A gente nunca pode se sentir satisfeito, porque senão a gente fica acomodado e a gente constrói uma zona de conforto. E mais uma vez, um dos principais conceitos da Cabala é que a gente evolui fora da zona de conforto. É quando a água bate na bunda que a gente aprende a nadar. A gente sabe esse ditado também. Então, enquanto está tudo muito bom, muito fácil, muito confortável, a gente não tem a oportunidade de desenvolver todo o nosso potencial. E nós viemos do infinito, nós temos dentro de nós essa energia infinita. Então, eu posso aprender infinitamente, eu posso me satisfazer infinitamente, eu posso conquistar sabedoria infinitamente. Eu posso ter força de vontade infinita, misericórdia infinita, entendimento infinito. Então é isso que a porção da semana nos convida, a sair de nós mesmos. É sempre bom a gente lembrar que é muito importante a gente estar com pessoas diferentes de nós, conversarmos com pessoas que têm outras crenças, outras ideias, outros valores. Por quê? Isso faz com que a gente consiga ampliar a nossa visão e cada vez mais conectar com essa energia infinita. Então, a gente não deve nunca se encerrar no que a gente sabe. Ah, eu terminei um curso agora, eu já sei tudo sobre esse curso. Não é verdade, não é verdade. As coisas estão sempre evoluindo, as pessoas estão sempre aprendendo, a gente sempre tem como atualizar, não é à toa que hoje em dia, com esse desenvolvimento todo, as coisas são constantemente atualizadas. Então, atualiza o software do celular, né? Atualiza o conteúdo do curso que você comprou no ano passado, atualizam-se os conceitos em relação ao tratamento de patologias, por exemplo, a exames que temos disponíveis hoje em dia, ou seja, um convite para que todos nós possamos sair de nós mesmos e lembrar sempre que a nossa busca, ela é infinita. A gente não pode, pronto, agora tá bom, conquistei o que eu queria. É aí onde a gente perde a oportunidade de continuarmos conectados com a luz do Criador. Por isso que é sempre importante a gente estar junto, a gente estudar, a gente conversar, a gente se encontrar com as pessoas que são afins e também com as que não são, porque isso provoca em nós um desejo de aprender mais, de saber mais, de conhecer mais, e é isso que a porção da semana pede para todos nós. E também a gente pode aproveitar um trânsito muito favorável de Marte, que acabou de chegar no signo de Leão, então foi no dia 4, se você está comigo em práticas na terça ou está me ouvindo no Spotify na quarta, desde segunda-feira, no dia 4, a gente teve a chegada de Marte em Leão. Então a gente lembra que Marte é regente de Escorpião. Então o que é que a gente pode esperar desse trânsito de Marte em Leão? Um aumento da nossa confiança, a gente pode se sentir mais confiante, a gente pode se sentir mais capaz, a gente pode se sentir mais motivado a liderar. Isso é muito interessante também.
a gente tem um poder de iniciativa muito maior, muito maior. É bom a gente tomar cuidado só com uma certa arrogância. Então, a gente não pode se sentir confiante demais. A gente deve ter autoconfiança, mas não se sentir confiante demais. E outra coisa muito legal, a gente vai ter mais vontade de fazer aquilo que aumenta a nossa vitalidade. Então, é muito legal a gente combinar todos esses conceitos e, acima de tudo, todos esses momentos energéticos ao nosso favor, para que a gente possa aproveitar cada vez mais a energia do mês vigente. Estamos começando esse mês de Escorpião, que é um mês maravilhoso para esse potencial de transformação. Todos nós queremos transformar algo na vida da gente. Nós aqui em Práticas que Despertam, a cada ano a gente compreende o quanto que a gente tem que transformar, o quanto que essa transformação é constante, o quanto que esse movimento é infinito. Então, se a gente tem toda essa capacidade de compreender, sempre vale a pena a gente lembrar que quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente entende e compreende, mais a gente consegue sentir verdadeiramente e aí sim a gente leva a uma ação transformadora. E a gente tem esse mês de Escorpião brindando a gente com essa oportunidade de compartilhar, de sentir mais a outra pessoa, de ter a nossa intuição mais aguçada, mais forte, prestar mais atenção nas nossas emoções, no nosso lado emocional. A gente tem que ter atenção para não ser controlador demais, para não se sentir extremamente carente, não ser vingativo e tomar cuidado com as minhocas na cabeça. Como eu disse aqui no início, se Escorpião na astrologia cabalística tem características do signo de água e do signo de fogo, a gente pode entender que essa energia, às vezes, fervilha os nossos pensamentos, então borbulha. Imagina a água sendo aquecida, isso borbulha, então fervem os nossos pensamentos, por isso as minhocas na cabeça. E isso leva a um fervor de sentimentos e ter atitudes que muitas vezes, na grande maioria delas, são atitudes que a gente vai se arrepender depois, porque usou ou agiu de uma forma um tanto quanto instintiva, aqui chamando a sua atenção para os aspectos de Escorpião. A gente trabalha muito intensamente, profundamente, os aspectos de Escorpião ao longo desse mês todinho. A gente sabe, já conhece, que tem o escorpião mais primitivo, que é aquele que tem uma relação direta com o animal escorpião. Então, pensa no ferrão. Então, é aquele momento onde a gente está preso no ressentimento, na mágoa, no apego, no controle. E qualquer coisa que aconteça fora do nosso controle ou que nos provoque alguma dessas emoções desequilibrantes, o que é que a gente faz? Ferroada. Então, bem animal, bem instintivo, primitivo demais. Nós já somos seres mais evoluídos. Quando a gente consegue compreender essa evolução, a gente está no aspecto moderado de Escorpião, que é a águia. Percebe o aspecto primitivo, encara essa realidade e aceita. Então, nem tudo está no meu controle, as pessoas não pensam como eu, às vezes, como na maioria das vezes, sai diferente do planejado e não adianta nada eu reagir, não adianta nada eu usar o meu ferrão, não adianta nada eu querer me vingar. Por quê? Porque isso é um aspecto primitivo e isso não me faz senhora dos meus pensamentos, sentimentos e ações. Então, eu preciso aprender que existe esse lado instintivo dentro de mim, mas que eu não preciso dar vazão a ele. A partir do momento que eu reconheço esse aspecto primitivo, reconheço esse lado sombra, reconheço esse aspecto sombrio, eu sei que ele existe, eu compreendo que ele existe, eu entendo que isso faz parte de mim, mas eu não preciso deixar ele se expor. Quando eu consigo fazer isso de uma forma mais equilibrada, mais harmônica, mais calma, eu estou me conectando ao aspecto mais elevado de Escorpião, que é a Fênix.
a que renasce das cinzas. Eu consigo olhar de uma perspectiva superior. Eu consigo ser a observadora da situação. Eu consigo compreender que eu vivo num mundo regido por leis cósmicas para ficar bem bom e todo mundo ouvir direitinho, que estão além do meu controle. Exemplo, ação e reação. Não adianta eu querer fugir disso. Então, por mais que muitas vezes eu não tenha consciência de que eu estou colhendo algo que eu mesma plantei, não significa que eu não tenha plantado. E isso aqui ajudando a gente a encarar as situações com uma perspectiva superior. Não quero ser vítima, nós estamos falando do signo de peixes, pobre de mim, naquela época eu não tinha consciência. Não é isso. É usar esse poder do aspecto elevado de Escorpião. Não, olha, é verdade. Eu estou pagando o preço, ou eu estou colhendo o que eu plantei, ainda que naquela época eu não tinha consciência o suficiente para fazer um bom plantio, hoje eu já tenho. Então eu reconheço que é necessária, essa é uma colheita necessária, a gente planta, a gente colhe, não tem jeito, e a partir de agora eu vou cultivar melhor as sementes, eu vou fazer plantios melhores, eu vou prestar mais atenção lá na frente. Então isso é muito importante, muito importante. Eu agora lembrei de uma coisa que eu queria ter falado lá no início da energia da semana, mas eu lembrei agora e vou falar agora. Eu tive conversando com alunos há uns 15 dias atrás, talvez, e uma aluna me falou uma coisa muito legal sobre a luta, né? Ela faz luta. Agora eu não me lembro se foi a aluna, se foi o aluno, me desculpe se alguém estiver aqui me ouvindo, foi o dono da fala, por favor, me ajude a lembrar quem foi. Falando sobre o jiu-jitsu, se eu não me engano. A pessoa amou fazer o jiu-jitsu, não só para disciplina, defesa pessoal, mas porque ela entendeu no jiu-jitsu que quando ela achava que ela não podia mais, que ela ainda não ia conseguir ou que ela tinha que desistir, ela descobria lá dentro uma força que conseguia um pouquinho mais, conseguia aguentar um pouquinho mais. Então ela falou uma coisa muito legal assim: quando você acha que você vai morrer, você tem certeza que você vai morrer, você descobre que você ainda tem mais ar para viver. Então é isso, muitas das vezes, que a gente tem que encarar nesse mês de Escorpião. Esses aspectos sombrios, encarar os desafios, as dificuldades da vida da gente, sem desistir, sem jogar toalha. Vou fazer aqui uma analogia à luta, sem bater lá desistindo. Acho que eles batem com a mão no chão assim quando desiste. Não. A gente tem essa capacidade de nos elevar a todos esses aspectos. Afinal de contas, a gente veio do mundo infinito e a gente tem dentro de nós a essência do Criador, que é pura luz e infinita. Então, a gente consegue, através de todos esses conceitos, compreender que a nossa capacidade, o nosso poder de transformar é infinito. E isso faz com que, por exemplo, Plutão seja o regente moderno de Escorpião. Plutão é o planeta que confere esse poder de transformação, de regeneração. Então, nós estamos aqui neste mês que ajuda a gente a não entregar os pontos, a saber que lá dentro de nós, bem lá no fundo, existe sim uma força que nos ajuda a tocar o solo quando a gente está no fundo do poço, ter força suficiente para dobrar o joelho e nos impulsionar para cima, renascendo das cinzas como uma fênix. Isso ficou lindíssimo, olha, gente, isso nada é preparado, escritinho, vocês sabem que é do fundo do meu coração e eu sempre agradeço que a gente grava isso e que fica aí para a posteridade, para todos nós, inclusive, quando a gente está naquele momento achando que não temos mais força, que a gente não vai mais conseguir, só nos resta desistir. De jeito nenhum. Nós estamos no mês da cura e transformação, a gente resgata esse poder elevado de Escorpião dentro de nós e renascemos das cinzas como fênix. Coisa linda, afinal de contas, todos nós somos escorpiões ao longo do mês todinho e temos como pontos de correção, Tikkun é o termo hebraico para correção, vencer os aspectos sombrios, dar o troco na medida certa e perdoar. Então, para você não guardar rancor,
Por que que escorpião quer se vingar? Para não guardar rancor. Não ficar com aquele rancor guardado dentro, que a gente sabe que rancor vira doença. Ódio vira doença. Mágoa vira doença. Então a gente não quer. A gente quer cura e transformação. Então como que eu consigo curar e transformar? Dando o troco na medida certa e perdoando. Então se eu acho que alguém pisou no meu calo, eu não vou dar uma ferroada com veneno, não. Eu vou dar uma pisadinha de leve no calo da pessoa e dizer, tá vendo? Isso dói. Eu não gostei, você também não gostou. Não vamos fazer mais isso um com o outro? E aí a gente consegue perdoar, tá? Elevar-se à impulsividade, então a gente ter essa capacidade de ter essa análise mais profunda, né? Esse olhar de dissecar a situação. Então, elevar-se à impulsividade. A gente já sabe que ser reativo é uma ação que vai provocar uma reação, ainda que não imediata, que a gente não vai gostar de colher. Então, a gente vai se elevar à impulsividade. E confiar na luz, né, gente? Confiar na luz, soltar, deixa ir, não querer controlar, entender que tem assuntos que não são da minha alçada. Por mais que eu goste de dar palpite em tudo, isso eu tô falando inclusive para mim, eu adoro dar um palpite, tem coisa que a gente não conhece, tem coisa que a gente não sabe. Então, reconhecer que muitas vezes a gente quer falar, a gente quer fazer, porque a gente quer controlar a situação. E não é assim que funciona, tem situações que não adianta a gente querer controlar, estão além do nosso controle. E a gente deve confiar na luz e soltar. Deixar acontecer, lembrando sempre que não há nada além da luz do Criador e que tudo é em nosso benefício. Acho muito importante para a gente conseguir transformar o amargo em doce. Essa é uma das falas cabalísticas para Escorpião, transformar o amargo em doce, é a gente querer cada vez mais que todas as pessoas sejam beneficiadas. A gente não pode querer benefício só para a gente. Nós queremos que todas as pessoas sejam beneficiadas. E como a gente já sabe que tudo é em nosso benefício, isso ajuda a gente a confiar na luz, a compreender que não há nada além da luz do Criador e que a gente tem que abrir mão. Muitas vezes a gente tem que sim abrir mão, desapegar, deixar ir, entender o fluxo das coisas. E isso faz com que a gente consiga cada vez mais aprimorar o nosso recipiente e aumentar o nosso poder de conexão. Uma das ferramentas que a gente pode usar são as letras do mês. Lembrando sempre que o hebraico é lido da direita para a esquerda e cada letrinha correspondente ao mês vai nos conectar à energia do signo vigente e do planeta regente. Como a gente aqui está falando da astrologia cabalística, o planeta regente de Escorpião é Marte. E Marte é representado pela letrinha Dalet. Dalet ajuda a gente a ver quais são as portas boas para a gente abrir na vida da gente. Como que a gente consegue conectar com a energia da humildade para poder receber o outro, para poder entender melhor o outro, para poder sentir melhor o outro. Isso vai me ajudar, junto com a letrinha Num, a conectar a energia de Escorpião. Lembrando que Escorpião é um signo de água e a letrinha Num, ela também representa a energia do peixe. Então, o peixe dentro da água, que ele quer o quê? Ele quer seguir o seu caminho, ele quer seguir uma corrente que favoreça o seu crescimento, a sua reprodução. Então, isso ajuda a gente a compreender que meditar na letrinha Num ajuda a gente a abrir mão, a seguir o fluxo, a aceitar as coisas como elas são. Traz para a gente a energia da cura e do entendimento. Esse entendimento, sempre é bom a gente lembrar disso no mês de Escorpião, já falei aqui no comecinho. Os escorpiões que a gente carrega no bolso são o quê? Aquele gatilho que me torna reativa. Poxa, estava tudo bem. E aí, de repente, a pessoa falou sobre um assunto que pronto. Acabou com o meu humor, me fez ficar reativa. Dei uma chilicada, a gente estava falando sobre isso. Hoje, eu e algumas pessoas, o quanto que na vida moderna as pessoas chilicam. Chilicam, se você é mais antigo, sabe disso. Os pais da gente não deixavam a gente ficar chilicando, né? O que é esse chiliquinho que eu estou falando de antigamente? É
isso, a pessoa fazer birra, querer que as coisas sejam só do jeito dela, entender, querer que as pessoas entendam que seja tudo como ela quer. Não, gente, não, a gente tem que ter esse equilíbrio emocional. Então, a gente está num mês onde a gente tem a oportunidade de ter mais inteligência emocional. Lembrar que vencer os aspectos sombrios é justamente isso. Eu não preciso ficar mostrando a minha sombra para todo mundo. E quem é a minha sombra? Os escorpiões que eu carrego no bolso. Então, é aquele assunto mal resolvido, aquela autoestima baixa, e de repente eu estou num ambiente onde tem bastante gente malhada, bonita, sei lá, se mostrando, e eu vou ser aquela desaforenta, falando onde já se viu usar uma roupa dessas num ambiente como esse, e estamos numa academia, exemplo, tá? Então, os escorpiões que a gente carrega no bolso, meditar na letrinha NUM, ajuda a gente a entender por que certos gatilhos, estão na moda falar sobre isso, certas coisas que acontecem ou que são ditas, provocam na gente sentimentos a ponto de revelar esses aspectos sombrios, trazer pra gente esse escorpião primitivo, o aspecto primitivo, trazer pra gente o escorpião e não a águia nem a fênix. Então, a gente pode meditar nessas duas letrinhas, Dalet Num, justamente para que a gente consiga compreender quais são esses aspectos sombrios, qual é a melhor maneira de eu conviver com eles, sem querer matá-los, nem querer controlá-los ao extremo. Então, aprender esse entendimento que todo mundo tem, o lado luz e o lado sombra, e que vão ter momentos da vida que até mesmo a sombra vai precisar ser revelada, mas sempre com harmonia, com equilíbrio. E para isso a gente tem também a terceira linha do Anabecoa como uma ferramenta maravilhosa de conexão para o mês de Escorpião. Ela nos conecta à esfera de Tifaré, trazendo para a gente esse equilíbrio que eu estava falando anteriormente. Então, se a gente tem, lembrando sempre que aqui na Cabala a gente sempre trabalha em cima da estrutura da árvore da vida, que tem as 3 colunas. A coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna central. Então, é a energia da misericórdia, a energia do julgamento e a energia do equilíbrio. E Tifaré é a esfera que representa para a gente esse equilíbrio, essa harmonia. Quando a gente usa a linha todinha do Anabecoa, terceira linha, Nun Gimel Dalet e Yud Kaf Shin, mais uma vez a terceira linha do Anabecoa, Nun Gimel Dalet e Yud Kaf Shin, nós estamos abrindo o canal de sustento, rejuvenescendo o nosso corpinho, removendo a morte de todos os aspectos da vida da gente. Então, se tem uma situação, exemplo, tem uma situação que eu já vivi ela 2, 3, 4 vezes, algumas vezes, e as minhas reações foram sempre as mesmas, não dá. Eu preciso remover esse aspecto da minha vida e transformar. Se eu estou sendo escorpião, pelo menos agora eu quero ser águia. E aí eu faço o quê? Penso na situação e jogo lá, nessa situação, Nun Gimel Dalet e Yud Kaf Shin. Já falamos também a semana passada do poder de Yud Kaf Shin. Então não lembro de tudo, lembra do Yud Kaf Shin, que consegue transformar os opostos. Não quero mais ser escorpião, agora eu quero ser águia. Daqui a pouco eu quero ser fênix. E a gente vai usando essas ferramentas de conexão. Sempre, sempre bom a gente lembrar disso, tá? Então, lembra que a letrinha Dalet nos conecta ao planeta Marte, a letrinha Num nos conecta à energia de Escorpião, e todas as vezes que a gente medita em Dalet, Num, nós estamos meditando em sermos humildes o suficiente para reconhecer os nossos aspectos sombrios e transformá-los de uma forma curativa. Coisa maravilhosa para que todos nós possamos fazer ao longo do mês todinho de Escorpião, certo? No momento Dicas Astrológicas, estamos ampliando o nosso conhecimento, estamos aprendendo um pouquinho mais sobre o mês de Escorpião, sobre o signo de Escorpião, que pertence ao elemento água.
A qualidade de Escorpião é ser fixo, lembra da teimosia, né? Achar que só ele sabe de tudo, que só ele consegue resolver, que tem que ser do jeito que ele quer. Não, não, não. A gente tem que trazer essa adaptação para Escorpião. Os planetas regentes, Marte na astrologia cabalística e convencional e Plutão na astrologia moderna. A palavra-chave para Escorpião é eu renovo. A energia positiva, transformação. A energia negativa, o controle. As partes do corpo correspondentes, temos os órgãos sexuais e de eliminação. E o signo de Escorpião combina com os outros signos de água, Câncer e Peixes, e com todos os signos de terra, Capricórnio, Touro e Virgem. Lembrando que Touro e Escorpião têm lá também os seus aprendizados, porque se Touro é apegado demais, Escorpião não. Se Touro é material demais, Escorpião não. Então é muito bom para quem é de Escorpião conviver com quem é de Touro e vice-versa, justamente por conta dos opostos complementares. Um ajuda o outro, por isso que sair de nós mesmos, agora lembrando da porção da semana, é extremamente importante. A gente, além de aprender coisas novas, a gente pode ajudar outras pessoas a terem novas ideias, novos sentimentos e novas ações a partir de uma conversa, a partir de uma troca de ponto de vista. É muito importante lembrar todos nós que estamos caminhando para a era de Aquário. E essa era de Aquário, como Aquário é um signo de ar, pede que a gente troque, que a gente aprenda um com o outro. Estou estudando as tendências de 2025, isso vai estar cada vez mais forte para todos nós. O quanto que a gente consegue trocar, o quanto que é junto que a gente vai, o quanto que é a coletividade que importa. Então, coisas maravilhosas para todo. Temos muito trabalho pela frente, gente, muito trabalho pela frente. É bom que a porção da semana já avisa a gente que não adianta ficar satisfeitinho. Ai, tô feliz da vida, conquistei tudo que eu queria. Não, 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 não. Para quem é cabalista, para quem é espiritualista, para quem sabe que tem em si a luz do Criador, tudo isso é infinito, infinito, ainda bem que é infinito, que assim a gente pode aprender sempre, 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 crescer sempre, 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 ganhar, brilhar, amar, tudo de bom, sempre, 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 tá bom? E nossa lição de casa para essa semana de lua crescente, vai chegar essa lua crescente no sábado, dia 9, então aqui a gente já está se preparando para ela. A lição de casa escorpiana é: não se culpe pelo que acontece. Isso te faz vítima. Seja a causa e não o efeito. Isso é muito bom, muito bom. Ninguém aqui que está me assistindo, que está me ouvindo, já sabe, ninguém aqui é vítima. Ninguém aqui é vítima. Nós não somos coadjuvantes de nossa vida. Nós somos os protagonistas, por isso que nós somos a causa e não o efeito. Espero que todo mundo tenha essa clareza, todo mundo já tenha despertado isso em sua consciência, que aqui nós somos os protagonistas. Quem segura o leme do nosso navio somos nós, E a gente pode fazer o que a gente quiser, porque além de conscientes agora, nós já sabemos que somos capazes. E muito capazes. Sempre é bom a gente lembrar, tá bom? Quero convidar você para ficar ligadinho no podcast Conte com os Astros. Todo domingo, quando eu não consigo eu aviso, mas todo domingo eu publico lá no Spotify. Esse é só no Spotify. Conte com os Astros, a tendência da semana. Hoje nós estamos ainda na terça-feira. Se você estiver me ouvindo ainda na quarta-feira, tem lá a energia até o domingo. A semana vai de domingo a domingo no podcast Conte com os Astros. Estamos numa semana em que temos a chance e uma vontade maior de acreditar em nós mesmos, tomar muito cuidado com utopia, desejar viver no mundo dos sonhos. Ai, aquele amor perfeito, aquele trabalho perfeito, aquela casa perfeita. Cuidado, cuidado, tá uma semana favorável para isso, não se iluda,
Não se iluda, vamos encarar a realidade. Olha, Saturnão convidando a gente sempre a encarar a realidade. E uma semana muito boa para quem quer ter um aumento na disciplina. Quem se perdeu da disciplina e precisa achar ela de volta, é essa semana. Então, todo domingo está no ar. Conte com os astros e eu convido você também a acompanhar este podcast, tá bom? Gente, olha, uma semana maravilhosa para todo mundo. Que todo mundo consiga se perceber saindo de si mesmo. Sai um pouquinho, nem que for um pouquinho só da zona de conforto, por favor. Sai só um pouquinho da sua zona de conforto, que isso vai te ajudar demais a transformar as coisas, acima de tudo, a curar e transformar, tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado do nosso encontro de hoje. Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Gratidão imensa. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Uma excelente semana para todo mundo. Excelente semana. Ah, gente, quero pedir um favor, na verdade, para todos. Ainda bem que eu lembrei, antes de me despedir. Eu vou deixar lá no Instagram uma pesquisa, uma enquete sobre as capinhas do nosso encontro aqui do YouTube em Práticas que Despertam. Eu gosto de uma coisa, as pessoas da internet dizem outra, vocês que me acompanham gostam de quê? Então eu fiz lá 4 opções para colocar aqui no ano novo, né? Lembrando que já passamos o ano cabalístico e eu quero a sua ajuda, então vou deixar lá no Instagram, se você puder responder, eu agradeço imensamente, porque é tudo para deixar práticas mais bonito para todos nós, tá bom? Então, mais uma vez, gratidão imensa, uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau!